nosso irmão Elei para fazer aquela prece concisa, maravilhosa, bem inspirada que ele sempre faz, para nós iniciarmos o nosso encontro. É um prazer nós estarmos reunidos e todos com o mesmo sentido, o objetivo é um só: a nossa redenção de todos os problemas que nós temos e abraçar a causa principal, que é espiritual. Nós aqui estamos reunidos no santo nome de Deus para que nós possamos colocar em prática a nossa rotina do dia a dia, a nossa rotina espiritual, iniciando pela nossa limpeza psíquica, que podemos fazer em casa, podemos fazer aqui no centro, onde quer que nós estejamos, aonde está Deus, podemos elevar nosso pensamento. E que assim todos possam sentir essa boa vibração que atravessa as fronteiras da atmosfera terrena, alcançando a parte celestial. Mas essa celestial que nós conhecemos pelo nome, mas que na prática nós sentimos dentro do espírito, dentro do amor, essa fraternidade entre os irmãos. Essa é a verdadeira condição espiritual que vem do alto. E não confundirmos nunca com os planos de evocação terrena que faz com que Deus seja aquela pequenez. Deus é grandioso, Deus é o máximo, Deus é a força criadora. E assim podemos, através dessa força criadora, adquirir energias, buscar essa sensação de bem-estar. E essa sensação de bem-estar nos dá as forças para repelirmos os nossos mau uso do livre-arbítrio, porque estamos fortes, estamos fortalecidos pela nossa força do fluido cósmico terapêutico. E assim é a cura do corpo e da alma, sendo que isso tudo para nós vem numa certa dosagem de acordo com os nossos méritos. E assim nós podemos dizer: grande foco é a força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais, imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Sabemos conscientemente que é pelo nosso estudo, raciocínio, sofrimento derivado da luta contra os nossos maus hábitos. E daí nossas imperfeições. Mas o espírito se esclarece e alcança maior e melhor evolução. E o que nos cabe fazer? Pôr em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, para o amor, para a fraternidade. Assim sendo, nós contamos com esse apoio dos irmãos mais próximos, espírito de verdade, promessa do Cristo, para nos trazer as boas novas. E estamos aqui com a boa nova na casa espiritual, onde vamos desmembrar agora as páginas e vamos aceitar esse momento ministrado pelas aulas partindo da espiritualidade cristã. Muito obrigado por tudo. Nós agradecemos em nome do grupo de Geraldo de Aquino. Um bom domingo para todos, uma boa semana para todos nós, que seja abençoada, mas nós queremos essa bênção, abraçando essa causa. Que a paz divina possa estar aqui presente em todos os lares da nossa parte espiritual e material. Que assim seja. Obrigado, Elei. Então, vamos partir do nosso estudo da manhã de hoje. Pedi o Carlos para fazer um rápido comentário sobre o objetivo da nossa reunião. Está recebendo a nossa visita, né, na manhã de hoje. Hoje o estudo é o Café Filosófico, que é o título que a gente colocou aqui. A gente lê 3 livros, o livro principal é o Livro dos Espíritos, e discute sobre o que está sendo lido. E não tem aqui nenhum rigor, nada, é muito espontâneo. Teu dúvida, pode levantar a mão, perguntar, se alguém puder
esclarecer, sabe? Aqui é mais Anteriormente, tu falou alguma coisa antes do filosófico. Foi o quê? Fé? Café filosófico. Café. Foi café mesmo. Eu tinha entendido, mas eu fiquei na dúvida. Se não concordar, por favor. Se não concordar, aqui é para ter a discussão boa, entendeu? É bem formal, tá? O Luiz e não, ele tá bem formal. Então, o primeiro livro é Momentos de Alegria, ditado pela a irmã Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. A lição é a 19, Antídoto Eficaz. Resguarda-te das construções mentais perniciosas. Aquilo que vitalizas na mente transforma-se em algema retentiva ou asa de libertação. Conforme penses, viverás. O pensamento envia mensagens que alcançam o destino para o qual se dirigem. Em razão disso, recebes respostas equivalentes. A sintonia decorre da afinidade de propósitos. A onda mental que emites movimenta-se em campo de vibrações equivalentes, aumentando de intensidade ou diminuindo-a conforme a faixa na qual se expande. Nesse sentido, outras mentes buscam-te, sediadas no corpo ou fora dele, às vezes de acordo com os propósitos de que se serve, propósito de que se revestes. A ideia a ti dirigida cria um clima psíquico em tua volta que termina por envolver-te, produzindo perturbação e desordem. Se buscas os ideais de elevação, captarás respostas superiores da vida. Se, todavia, te retens aos anseios tormentosos do sentimento, padeces a injunção de comensais infelizes que te exploraram e te desequilibraram. Todas as criaturas, em razão dos compromissos pretéritos, atraímos ou repelimos os espíritos que nos rodeiam, mediante as inevitáveis afinidades de gosto, aspiração e identidade emocional. Estabelecemos vínculos que, perniciosos, se convertem em lamentáveis e demorados processos de obsessão, reclamando tratamento cuidadoso e de largo curso. Não somente quando buscados pela conduta mental ou emocional, os seres espirituais se aproximam dos homens, igualmente com o objetivo de os ajudar, quando são bons e nobres, como também de os perturbar, se infelizes ou malévolos. Embora ninguém se encontre com um concurso dos mentores espirituais, os inimigos do bem e do progresso insistem na faina de inquietar e prejudicar com o que se comprazem ou se desforçam de antigos pugnas em que sofreram, simplesmente por inveja, por malquerença, por despeito. Envolve-te nas ondas mentais do otimismo e do amor que cruzam os espaços, como também emite pensamentos saudáveis, aclimatando-te às ideias edificantes e positivas. Se te sentires acoimado por induções mentais depressivas, de exaltação, de mágoa ou de rancor, levado a suspeitas injustificáveis ou não, a desejos exorbitantes de qualquer natureza, tem cuidado. Sobrepõe-lhe a reação do bem e da confiança, esforçando-te por retirá-los da mente. Todavia, se não o lograres,
busca o recurso da prece, entregando-te ao benefício que dela decorre e alongando-te na ação da caridade e do amor, que são os antídotos mais eficazes contra a perturbação de qualquer natureza, especialmente a de ordem obsessiva. Que assim seja. Eu acho que esse estudo teve muito a ver sobre ontem, até aquela posição toda, fica à vontade. Já tem uma cadeirinha ali, ó, te esperando ali. Bom dia. Bom dia. Então, o estudo de ontem, eu acho que tem muito a ver aqui sobre o que foi falado, que eu coloquei uma posição dos mentores espirituais que às vezes vêm passar mensagem aos domingos, né? É um canal que eu vejo que são de espíritos bem evoluídos que dão certos posicionamentos do dia a dia. Aí ele inicia a colocação deles falando que duas aflições muito normais na humanidade aqui é referente aos relacionamentos familiares, sociais, profissionais e ao dinheiro. Mas aí ele coloca, vamos colocar o problema do relacionamento numa mão, o problema do dinheiro em outra mão. O que os dois têm em comum? Você no meio. Você é a raiz de todo conflito ou toda bênção que você tem. Você é que decide, você é que define. Então, muito cuidado com o sentimento gerado por esses conflitos, porque aquele sentimento vai cocriar situações de igual performance. Quer dizer, se você se perturba, vai vir perturbação ali. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Quando eu estou conversando, qual o sentimento que eu estou agregando em mim? E se for ruim, se for raiva, ódio, medo, a gente trabalhar aquilo, dessecar aquilo. Por quê? E a gente entender que aquela pessoa que está criando aquela situação, ela é uma pessoa que é um ator que está ali encenando uma situação que é para mim. Se não fosse ela, seria outra, mas aquilo teria que acontecer para mim. E eu não tenho que rotular todo esse sentimento em cima da pessoa. Em si, entender o processo do que está vindo para mim e por que está vindo para mim. E ali trabalhar essa mudança ou essa transmutação de um sentimento agressivo, raivoso, para um mais humanitário, mais caridoso. Então, isso ela coloca de uma outra forma, mas falando a mesma coisa, da gente ter essa sensibilidade de trabalhar, de fazer a leitura dos nossos sentimentos no dia a dia, né? E, como diz também o Chico, a gente encher a boca d'água, quer dizer, criar um hiato, um tempo para dar a resposta ali na frente, porque no impulso a gente, infelizmente, ainda é muito agressivo, muito tempestivo, né? E vai pelo lado errado da situação. E quem perde é a gente, né? Acaba complicando, né? Isso aí é comum a todos nós, né? Ontem nós fomos em Santa Cruz, aí entrou um camarada vendendo doce, né? Sentou no banco, aí o camarada lá, o outro vendedor, falou com ele e disse: estou aqui, mas estou cheio de ódio. Né? Aí uma dona queria comprar um doce com ele. Não tem troco, não. Quer dizer, né? Aquilo, o ódio dele que eu transferi. E ainda perdendo dinheiro, né? Não, ele deu sorte que Deus é Deus. Porque se fosse eu, por isso que eu tenho Deus. A energia dele foi tão pesada, ele é mais calmo. Eu já saí do BRT com a cabeça doendo. Eu falei para ele, eu acho que tudo de coisa muito pesada que ele falou, gente, coitado de Deus. Ele falou coisa horrível. Eu saí dentro do BRT com a cabeça tão tribulada, que quando eu desci, eu sou mais explosiva. Eu falei, ele deu sorte, ainda falei para você, ele deu sorte que Deus não sou eu, porque eu não ia deixar de vender uma bala. Gente, ele espraguejou tanto dia, que Deus foi tão misericordioso, né? Que todo mundo, até a mulher que ele não quis vender a bala, comprou. Ele vendeu, tipo, mais de 10 reais. Eu tô com ódio, o outro colega, tô com ódio, foi falando e aquilo. Eu absorvo, eu acho muito essas coisas. E eu saí do ônibus com dor de cabeça.
É o que ele está falando. Essa situação, ela é até aceitável porque ele está na base. Estava na base. Então, o cara da base, você aceita mais isso, não são problemas, você tem que ter uma visão disso. Pior é quando você tem essa atitude no topo. Tu não tem problema financeiro, tu tem carro, tu tem casa, tu tem tudo. Pior é quando você tem esse tipo de atitude no topo. Por questão de estresse, por questão de pressão. Essa aqui que é pior, quando você tem no topo. Você tem um grau de inteligência elevada, tá vendo? E você sai com isso daí justamente por uma questão de estresse, ou de trabalho, ou de vida familiar, ou de tudo. O cara da base, acho que a gente que tem, até porque o cara que está aqui dentro, acho que ele tem um pouco mais de inteligência emocional afetiva. Então ele tem que sempre ver dessa forma. O cara sempre está lá embaixo. Então é mais provável que ele resulte a isso. Legal. Então vamos para o próximo livro. Eu trouxe hoje o livrinho aqui, a gente está no capítulo falando sobre os 3 reinos. Fala. Só queria dizer o seguinte: temos que, primeiramente, de acordo com o que foi dito aí na leitura, observar que nós estamos aqui no mundo de depuração, mas que nós aqui estamos para fazer aquela limpeza total. E as enfermidades espirituais, as nossas causas que nos faz ficar nesse ambiente aqui do temporário, né? do templo terreno, é que justamente nós temos o tempo suficiente para deixar para curar, cicatrizar essas feridas do espírito que nos traz todo efeito na parte física. Daí, nós temos que ter essa paciência divina. Por que divina? Porque nós estamos aqui fazendo essa limpeza, mas era para a elevação do espírito. É para que nós, a cada vinda aqui no planeta, cada vinda aqui no corpo carnal, nós já deixemos de lado algumas vicissitudes. Vicissitudes essas que ela impede o progresso espiritual. Então nós olhamos para frente e vemos um irmão que está fazendo pródigos na espiritualidade, mas ele já passou também pelo problema que nós possivelmente estamos passando. Então, quer dizer, daí essa limpeza, essa psíquica, vai nos ajudar a melhorar, a mudar a atmosfera que nós estamos, botar aquela roupagem antiga, aquela roupagem que se torna um lixo, para uma roupagem mais divina, mais nova, com pensamento fluindo para o bem. O Erlei leva pelo lado filosófico. Erlei, a Joana de Anjos resumiu tudo que tu falou em uma sensibilidade, que é a percepção eficaz da coisa. Ela colocou ali os problemas e a solução, mas é questão de sensibilidade. O tempo em si, a palavra tempo, não cria nada. O que cria é o que tu faz nesse tempo. Então, quer dizer, ajuda divina e tal. A gente está aqui nesse estudo para chamar a autorresponsabilidade e não contemplação, que tem muitas religiões fazendo isso. De contemplação, no tempo, não vai sair nada, vai dar sim, calo no joelho. Mas ela já mostra o lado operoso de você se atualizar, se reciclar, mas entendendo que tudo começa dentro de você. Então, se a gente não tomar essa autorresponsabilidade, fica meio difícil, né? Querer ser levado o tempo todo no colo. Eu estou desde meus 17 anos, estou chegando aos 71, estou dentro da doutrina espírita. Se eu tivesse que dar 10 passos nessa encarnação, eu ainda não consegui dar meu primeiro passo. Porque eu me irrito com facilidade, Com certeza. eu me chateio, é uma briga contra mim mesmo, entendeu? Não estou querendo cortar o que ele estava falando ali, não. Ele estava dentro do que tem que ser feito, mas a gente consegue. A gente tem que ver a nossa consciência primeiro, para depois a gente ditar a regra. É complicado, sabe? Então, eu trouxe o livro Animais Nossos Irmãos, do espírito Eurípides Kuhl.
para falar sobre... É alusivo à pergunta do Livro dos Espíritos, que vai ser lida. Da questão que a gente está estudando. É, Hoje a gente vai ler o tópico novo. é 593, né? Vai entrar no 592. 2, Os é. animais e o homem. A gente entra no tópico novo. Dos três reinos. É, dos três reinos. Dos três reinos entra no tópico novo hoje. Vou passar a ler o último. Então vamos lá, o capítulo 9 é uma parte do capítulo 9, que é bem extensa, é uma parte que eu separei aqui. Os animais e o espiritismo. Deixa eu tirar o marca-página aqui. Então começa assim: considerando que o espiritismo é, a um só tempo, filosofia, ciência e religião, estudando, entenderemos algumas complexas questões, com o que muito será facilitado, com o que muito será facilitado o nosso viver, e mais que isso, nosso progresso espiritual. São tantas as questões, analisemos algumas. E ele vai começar pela inteligência. Debatem-se alguns filósofos se o homem é animal, como justifica a superioridade intelectiva de alguns animais sobre alguns homens. Talvez, aí entre parênteses aqui, talvez esteja se referindo aos povos primitivos da vida rudimentar, cuja moral e selvageria extrema, por vezes, nos espantam. Tais criaturas, rareando cada vez mais sobre a terra, em contato com missionários religiosos e com filantropos da civilização, demonstram ausência total de sentimentos éticos, ingenuidade inaudita, quer dizer, inédita, e mediana assimilação de linguagem e aprendizado. Então, isso aqui, o que ele está dizendo é exatamente o que vai ser a pergunta ali do Livro dos Espíritos. De uma outra forma, mas é praticamente a mesma mensagem. Dissolve-se a dúvida quando verificamos que o cérebro humano, proporcionalmente maior, é o órgão que comanda no corpo as ações do espírito, com capacidade de resolver problemas por meio de ações contínuas, encadeadas. Alguns animais demonstram habilidades, mas apenas fragmentos de solução a problemas que lhes sejam antepostos. Demonstram rudimentar inteligência em casos ligados à provisão e conservação, nada mais. Dizer que alguns animais são mais inteligentes do que algumas criaturas humanas, invocando a idiotia ou mangolismo, constitui juízo apressado, desconsiderando as nuances da lei natural de justiça, que, por meio da reencarnação, por vezes, compulsoriamente, cria obstáculos cerebrais. Por hipótese, talvez, tais deficientes assim venham ao mundo para resgatar mau emprego de altíssimas potencialidades mentais ou intelectuais, feito em vidas regressas. Agiram inteligentemente com crueldade e, com isso, amealharam hordas de terríveis inimigos que avidalmente os caçam, vidas e vidas diante, para a vingança. Encontrando-os resguardados com a intransponível muralha da deficiência cerebral, nada podem fazer e acabam eles próprios desistindo, mas em razão do incessante progresso que rege a vida de todos os seres. Interessante, né? Eu achei muito interessante ele colocar esse lado da idiotia, do mangolismo, para aquela pessoa, não só como se coloca muitos espíritas, no resgate, e sim para deixar ele meio invisível aos inimigos, porque ele vai passar uma provação ali
de não ser entendido, não conseguir fazer a comunicação com o externo da forma que ele queria, mas, de outro lado, também não ser visto pelos inimigos. Né? Ao mesmo tempo, protege. Né? Protege. E o que eu queria falar é em relação a uma fala da Joana de Anjos, no primeiro livro, quando que ela fala, né, que alguns espíritos perseguem, né? Não é perseguição, é exatamente isso aí, essa necessidade que temos de viver esse momento, né? Onde alguns espíritos se aproximam e trazem obstáculos para que a gente veja, conforme você falou ainda há pouco, né? Quando eu vejo algo errado em alguém, é porque aquilo está em mim, entendeu? Então, quando aquele espírito me persegue, alguma coisa dele é porque está aqui dentro de mim. É algum resgate, então nada de perseguição. Não, mas aí é que está, essa perseguição eu conoto de outra forma, porque é a minha vibração que está atraindo ele. É o que está dentro de mim, mas é a minha vibração que está atraindo ele. Aí, quer dizer, é uma coisa bem... não é um castigo. Ainda há em mim o que há nele. E eu tenho que ver no outro, não como meu algoz, meu inimigo, e sim como aquela pessoa que vem trazer, está encenando uma coisa tão maravilhosa para me mostrar o que está dentro de mim. Então eu não tenho que ver ele como o agressivo, o feroz, e sim ele que está trazendo a mensagem que consta dentro de mim. É uma leitura por nosso mau hábito de não fazer, não se colocar ou não puxar essa autorresponsabilidade em ver dessa forma. Você fica logo com ódio, com raiva, querendo pagar na mesma moeda, porque a gente é mal educado. A gente não entende que, acima de tudo, tem um gerenciamento muito inteligente e nada é por acaso. A sua colocação foi muito boa quando se fala, né? Que ele até é uma forma de proteção. Mas isso seria uma regra? Mas sim, é uma lei. Porque é uma lei? Lei de ressonância. Porque eu vou dar dois casos aqui. Fala aí. Essa vivência. Um é Hitler e outro é Steve Hopkins. Um cara extremamente inteligente. O cara foi definhando daquela forma, né, Steve Hopkins. E Hitler, no caso, será que a reencarnação dele voltou com uma forma débil, mental, para poder se esconder até como proteção no meio de tanto mal que ele fez? Disseram que Hitler, alguns livros, né, que ele nem reencarnou aqui na Terra mais. Aí eu não sei o que vai vir para ele. Agora, o que vai vir para ele é o que ele é. A gente não tem que ficar levando... Até porque aquilo ali faz parte da evolução dele. Sim. Mas já tem que ver como só não, sim, mas aí é que está. Ele... Isso aí chegou até nós. Isso aí. Mais fraco, falando sobre ele. Será que tu não está comprando o peixe que o Ocidente está querendo te vender? E o Steve Hopkins, que é o segundo caso que eu te falei, que é um cara inteligente pra caramba, um cara é físico, né? Nessa área de física, você vê o caso dele, o cara definhando, tendo descoberta. Ele não passou escondido. Ele passou ali bem à mostra, e o momento de maior criação dele foi justamente esse momento que ele estava mais definhado. O momento de criação. O momento de criação do cara estava mais definhado. Imagina se ele tivesse condições físicas perfeitas, será que ele teria... Vamos lá. Encontrando-os resguardados com a intransponível muralha da deficiência cerebral, nada podem fazer e acabam eles próprios desistindo, mas em razão do incessante progresso que rege a vida de todos os seres. Eu acho que foi aqui que eu parei. Familiares de quem tem o cérebro assim bloqueado, talvez sejam comparsas diretos ou indiretos das ações equivocadas que o passado indelevelmente registra na consciência de cada um. Aí, ó. Reafirmamos que estamos no terreno das hipóteses. Eu via antigamente isso como uma forma de elevar todo mundo que está no entorno daquela pessoa. Todo mundo vai ganhar elevação, conhecimento em função daquele que veio assim, diferente, para elevar todo mundo. Todo mundo se eleva em cima daquilo. Meu neto é autista, ele virou para mim assim, o vovô também é autista. Eu gosto de desmontar tudo, você também gosta de desmontar. Assim, não poderíamos afirmar que todos os que apresentam tais dolorosos quadros vivenciais sejam réprobos, espiando o passado. Muitos talvez estejam em provações
o que é fundamentalmente diferente de expiação. Outros ainda podem assim estagiar na carne missionariamente. Inaceitável seria duvidar da lei de justiça divina, que age só por amor. E o que eu tinha a trazer era isso aqui, porque vai entrar aqui no instinto, vai entrar em outras situações que de repente há outras perguntas. Muito boa. Tu postou? Isso aí. Não, isso aqui não. Põe depois, põe lá. Põe lá. Posso ir? Pode. Leitura do Livro dos Espíritos. Parte 2ª, capítulo 11º. Dos 3 reinos. Hoje entrando no tópico, conserva das plantas, entrando no tópico dos animais e o homem. Pergunta de hoje é 592. Pergunta: se pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram. Sobre esse aspecto, notaria superioridade sobre certos homens. Por que essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Quer que repita a pergunta ou continua? Entendeu, Erlei? Eu gostaria que, se possível, Repetir. Se pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sobre esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Então é interessante essa pergunta, porque essa linha de demarcação colocou ali no livro. É alimentação e sobrevivência da espécie. E tem um livro de filosofia, de psicologia, que eu li há muito tempo, que ele fala bem dessa linha, essa demarcação. Botaram um primata, um macaco, e botaram uma vara dentro de uma jaula. O macaco e a vara dentro de uma jaula. E botaram um alimento, uma banana, umas frutas ali fora da jaula, na distância. Demorou um tempo, o macaco pegou a vara e estava puxando o alimento para perto da jaula e pegou a banana e se alimentou. Aí a explicação do escritor do livro estava falando, o macaco teve essa intuição, essa inteligência de pegar a vara e botar, mas ele não teve a inteligência de pegar aquela vara, fazer uma alavanca para levantar a jaula. E o homem teria essa inteligência. Então a gente vê que está muito pré-determinado isso, que é só a alimentação e a sobrevivência dele. Agora o homem já cria uma opção de ferramenta para se expandir. Fala a resposta aí que... Eu nem ia olhar o alimento. Para pegar logo tudo. A este respeito, é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais e menos bem dotado do que muitos destes. A natureza, a inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói como dos animais. É certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só de poder compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens que vos rebaixais
mais do que os brutos. Não sabeis distinguir-vos deles. Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Ou seja, uma característica que o animal não tem. O Miramês vai explicar de uma forma mais objetiva. Vamos ver aqui o que o Miramês vai falar sobre isso. Então, vamos aqui o livro Filosofia Espírita, ditado pelo Espírito Miramês, psicografado por João Nunes Maia. Hoje, espírito, né? Só antes de você iniciar, aí o Luiz, na galeria, você que foi o primeiro livro, temos o primeiro livro, né, que a gente não escolhe as lições, a gente já está determinado, mas o segundo livro que o Carlos leu é exatamente para a gente poder compreender o que está sendo estudado no livro dos Espíritos. Quando eu encontro alguma coisa que tem a ver, né? E depois do livro dos Espíritos, né, vem esse livro aí que é o Filosofia Espírita, que ele citou, que é muito bom, entendeu? Inclusive a gente estuda lá o da mediunidade, Filosofia da Mediunidade. Mas que vai discorrer melhor aqui sobre aquilo. Aqui também estuda o Filosofia da Mediunidade, só que é sábado. E como já fui dada a sugestão, aquela pétala do Espiritismo no YouTube. Antes de vir para cá, eu vejo, porque fala do livro. Fala dos dois livros. Fala desse aí. Verdade, Aí é uma sugestão legal para ter em casa. Ela fala assim, bem. E lá no Espiritismo. Lá no outro grupo, nós, inclusive, a gente ouve direto, né? A gente nem lê, a gente ouve direto. Eu nem leio, eu nem vejo a pétala, eu vejo o André Luiz Hortês, que é da TV Mundo Maior. Ele fica 2 horas, o vídeo dele lá é 2 horas, mas ele explica com uma delicadeza, dá exemplos, dá situações. Quer dizer, você vem aqui já sabendo o que é aquilo na essência, entendeu? Vou botar. Aí, não é só botar pergunta do Livro dos Espíritos tal. Eu não tenho um link dele. Que a gente já vai lá. O dele é o Mundo Maior, eu sou... Isso, só botar Mundo Maior e tal, entendeu? Só para ter uma... Põe lá. Que ali ele põe bem claro, mas tu tem que ter um tempinho ali, que ele demora, ele enrola, aí ele puxa outro assunto, e ele vai, mas ele explica tudo. Então vamos lá, é o capítulo 31, alusivo à questão 592 do Livro dos Espíritos, Animais e Homens, é o título. E o Miramês começa assim: o homem verdadeiramente herda alguma coisa do animal na sua estrutura física, mas não está na mesma escala deste, por ter alcançado um aperfeiçoamento maior do que ele. A sua delicadeza, a palavra falada e outras inúmeras faculdades que a natureza lhe deu. Há um conceito errado que diz que certos animais já foram homens. Isto seria a degradação. E o espírito não regride. Como pode voltar de onde veio em situações piores por causa de certas faltas cometidas? Se alguns homens descem abaixo do animal, usando mal a sua razão, não quer dizer que esses homens regridam. Eles têm livre-arbítrio, e o animal não pensa como os homens, não tem raciocínio. Estão envolvidos no instinto, que não os guia para as paixões. Quando eles chegarem pelo progresso ao reino dos homens, certamente que irão fazer o mesmo pelos processos que a razão os conduz sem ainda compreender a educação. Não tenhas dúvidas, o homem é superior aos animais, mesmo descendo na sua conduta ao nível destes. Isso não importa. De uma hora para outra, como já tens observado, ele se eleva, limpando seus caminhos do erro e endireitando-os para a luz. Existe um detalhe Fala aí. que vem comprovar na prática, né? O que esse texto aí está dizendo. Nós tivemos aqui há algum tempo atrás um filme chamado Sobrevivente dos Andes.
Então, aquele filme veio demonstrar a característica moral e espiritual também do ser humano, em geral. Então, para sobreviver aquilo ali, só se tivesse que comer a carne do de quem, próximo. quem desencarnou Do ali. ser humano, né? Então, um animal, comparando uma coisa com a outra, o animal, ele não teria aquele problema, porque ele já ia direto na intuição do apetite e destruiria, até em vida mesmo, para poder sobreviver. E já o homem, né, o ser humano, melhor dizendo, morreu alguns, mas não tirou uma isca do corpo do próximo. Então, por quê? A elevação do homem, nesse caso, né, do ser humano, já repudiava aquele problema da carne que nós estamos sabendo que, na realidade, ainda mais a carne da própria espécie, né? Não tem condição. Então, quer dizer, veio comprovar aí, apesar de que foi um filme, mas foi uma realidade mesmo que se passou, que há essa diferença. Não, sim, aí é diferença de crença. Um raciocina e o outro não. Porque, numa visão espiritual, aquele que desencarnou porque não comeu a carne, ele desencarnou por causa de conflitos conscienciais. Não foi porque não comeu a carne. Porque se você é espírito e tua ânsia de querer se alimentar em cima de crenças que colocam, se tu não comer a carne, tu vai morrer. Você ali já... É que nem foi lido ontem, no estudo de ontem. Quando o mal é uma ilusão. Mas quando a gente acredita na ilusão, então aquele mal vai tomar parte da gente. Então, quer dizer, você acredita nas crenças que te passam e você é resultado daquelas crenças que você adotou. Entendeu? Isso aí é macumba de cada um, né? Cada um acredita no que quiser, mas eu creio nisso. Mas né? tem classe de animal, ele que não come não come carne do mesmo animal, não. Ele pensa, mas não, tá? Continua, Carlos. A natureza lhe deu tudo para o progresso espiritual. E sempre acaba aproveitando alguma coisa para a sua libertação, sendo que aos animais poderemos dar todas as oportunidades que eles não as podem aproveitar devido a serem outras suas condições. A sensibilidade dos animais não alcança o raciocínio para discernir o que deve ou não deve fazer. Se certos cientistas classificam os homens como animais, é porque seus atos, ou muitos deles, são bastante parecidos com os destes reinos. Em sua mensagem de O Livro dos Médios, o espírito Erasto, discípulo de Paulo de Tarso, se refere à situação dos animais com muita propriedade. O cão que, pela sua inteligência superior entre os animais, se tornou o amigo e o comensal do homem, será perfectível por si mesmo, por sua iniciativa pessoal. Ninguém ousaria afirmá-lo, porquanto o cão não faz progredir o cão. O que dentre eles se mostre mais bem educado sempre o foi pelo seu dono. Desde que o mundo é mundo, a lontra sempre construiu sua choça em cima d'água, seguindo as mesmas proporções e uma regra invariável. Os rouxinóis e as andorinhas jamais construíram os respectivos ninhos, senão do mesmo modo que os seus pais o fizeram. Um ninho de pardais de antes do dilúvio, como um ninho de pardais dos tempos modernos, é sempre um ninho de pardais, edificado nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento das palhinhas e dos fragmentos apanhados na época dos amores.
As abelhas e formigas, que formam pequenas repúblicas bem administradas, jamais mudaram seus hábitos de abastecimento, sua maneira de proceder, seus costumes, suas produções. A aranha, finalmente, tece a sua teia sempre do mesmo modo. Isso está lá no capítulo 22, no número 236, no Médiuns. Eis aí a grande diferença entre o homem, onde o progresso se encontra visível em todos os lados. É a razão, é a inteligência cada vez maior pela força do espírito que tem condições de absorver de Deus, que é a inteligência maior, sendo sua criação mais velha. E entre os animais o progresso da chama no reino a que pertence é tão lenta que não se pode perceber de imediato. Mas Deus sabe por quê, e no futuro, quando eles deixarem o reino, ainda se encontram em trabalho de maturação. No amanhã, bem distante, quando ganharem de Deus a razão, entrarão na corrente do progresso como os homens e passarão a ser visíveis as suas mutações, ganhando com esses homens o prêmio da liberdade e o gozo daquilo que podem descobrir para o seu bem-estar. Que assim seja. Então, Agora, aí... a lontra que você falou é por dois motivos, né? Defesa e alimentação, porque a lontra só come peixe. Aí ela bota no meio da água, o rio, que ali ela não é atacada por coisas externas. E a água que ela tem. Não, mas ele colocou a construção do ninho que não se modificou. Agora, para alimentação, aí todos eles... Peixe que ela quer. Mas todos fazem a sua estratégia ali. Né? Está se falando aqui, né, que ela sempre Ela não evolui. Diferente do homem, né? Que não Está sempre evoluindo. Está sempre evoluindo. Tem mudança. Então, gente, esse aí foi o estudo da manhã de hoje. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta que seja até fora do estudo, fiquem à vontade, tá? Nós temos ali 5 minutos, 6. Não, temos 11. Não, 11 não, porque tem a prece final. Ah, Aqui é uma briga minha com ele para o horário. Ele tem um programa no horário. Não, ele de início falou uma coisa. É o que eu falo lá, né? Na mesa eu sou muito elétrica, eu falo mesmo, tem hora que eu estou falando que a oração está me acalmando demais, tem hora que eu não quero mais. Ele falou no início que as pessoas, às vezes, tipo assim, na minha ignorância, atacam a gente porque eu entendi assim, porque incomoda a nossa espiritualidade. Eu vou falar, tipo assim, eu tenho um negócio que eu gosto de liderar. Eu não preciso me aparecer, que eu já sou desse tamanho, gente. Me desculpa o linguajar, nossa briga, né, amor? E quando às vezes estou no lugar, eu começo a conversar, eu tenho facilidade de conversar com todos. Aí vão me dizer assim, a amiga, como não tem, ela tem também. Aí aquele já sai dali apontando, porque vocês falaram demais, vocês cortaram o assunto. Aí você botou isso lá no início. Na minha ignorância eu entendi assim. Falei, gente, o porquê? Aí você falou um negócio lá de passado. Para mim, estudar isso que você está falando é diferente, mas você falou, eu captei assim. Isso aconteceu comigo na terça-feira. Eu levei uma pessoa, aí a gente estudando, quando saímos dali, ela falou isso tudo para nós. Porque você é isso. Gente, eu saí de lá passando mal. E fala que eu falo assim para todo mundo, eu falo muito, mas eu resolvo. Eu tenho disposição de resolver. E nós fomos até em casa falando o problema. Eu disse assim para Carlos, eu não levo mais. Eu não levo mais. Porque para mim sair, me aborrecer, eu não levo mais. Ela já sabe o caminho, até então foi ela que me levou a casa de oração. E me apontando, ela já saiu de lá falando que aquilo, todo o estudo foi para mim. Que eu tenho que melhorar, que eu tenho que ser isso. Eu falei para ela, esses dois infartos estão me deixando, a casa de oração está me deixando para morrer. Porque depois de outros dias, aí eu entendi assim, que as pessoas atacam a gente porque gostariam de ser, você falou lá atrás. Eu não lembro do que foi dito, ao certo. Eu não lembro o que foi dito, porque a nossa personalidade
é uma individualidade. Cada ser humano. E o que eu tenho agregado na minha personalidade? Vivências que eu vivi, situações que eu vivi e que eu apanhei o que eu achei que era de melhor e agreguei para mim. Então eu sou o resultado de tudo que eu peguei na minha visão de melhor e agreguei na minha personalidade. E quando eu coloco que aquela pessoa que vem me agredir é um espelho para mostrar o que eu tenho lá dentro, é uma visão de colocar que aquilo não foi por acaso. Se veio aquela pessoa, o que Deus está querendo falar comigo? A crítica faz parte do teu crescimento. O que Deus veio falar comigo? Por que essa pessoa veio e me agrediu dessa forma? Eu sou assim? Tem um marginal dentro de mim? Tem um assassino dentro de mim? Então, o autoconhecimento é a forma mais rápida para a gente evoluir. Porque a gente vai saber quem são essas vozes, não é uma voz, essas vozes de personalidades múltiplas que ainda habitam dentro de mim. Então, isso tudo é puxar para si a autorresponsabilidade e esquecer o outro. O que é dele. Agora, o que é dele vai ser derivado do que está em mim na hora do embate ali. Agora, se eu me calar e trabalhar toda a informação só sobre a minha personalidade, eu acho que vamos ganhar. O difícil é botar isso em prática. É o que eu falo para ela. Ela, no caso, absorve muitas coisas e leva para o coração. Vai morrer do coração. Vai morrer do coração. Mas o melhor é trabalhar isso para não morrer na próxima. Sabedoria de quando a gente é colocado nessas situações, a gente não deixar se estender para aquele momento. E é muito difícil, né? Dependendo do teu estado emocional no momento, né? É interessante. Sim, não fala, começou. Tem. Você também tem aquela coisa, quando você aponta, você esquece que tem um dedo apontado para você também, né? Tem três, Tem uns espíritos que falam, não dá atenção à palavra, não. Não dá atenção à palavra, não. A palavra é para a mente. Pensa com a consciência. A mente quer dominar você. A mente quer ser você. Deixa a tua consciência ser você, não a mente. Então não dá muita atenção à palavra. Procura entender o que aquela palavra está fomentando em você. Isso é importante. E por que está? Você se sentiu ferido. Aquela pessoa é tão importante que modificou. Tua alegria, a tua paz, está como uma bandeja para os outros? Ou é alguma coisa sua? Então, que seja sua e não seja manipulado pelos outros. Quer dizer, isso tudo filosoficamente é lindo, é bonito. A casa espírita, a doutrina espírita, tem uma doutrina de evolução, até com isso. Tá? Pelo que eu estou entendendo, estou aqui já há 7, 8 anos, é uma doutrina de evolução. E se você souber aproveitar essa evolução, você quer ver uma coisa que eu pessoalmente não fazia, que hoje eu falo, perdão, não sabia dar o perdão. As pessoas falavam de perdão para mim, não sabia dar o perdão. Hoje eu sei dar o perdão. Agora, meu próximo obstáculo é o congelamento. Não se sinta congelado comigo. Se você se sentir congelado, ele congelou. Ele vai estar precisando de uma ajuda, eu vou ajudar ele. Agora, para mim, eu sou um ser humano. Eu não vou ter sentimento nenhum por ele. Isso é a pior coisa, isso é meu. Não adianta. Se eu te congelar, eu posso passar. Se eu deixar você congelado, não venha mais para mim. Se você precisar, não. Faz parte da evolução, então faz parte da evolução. Eu te congelar que é o problema. Eu estou passando por uma situação dessa, passei hoje de manhã. De um camarada aí que fez um negócio, o cara está querendo se chegar. Não é congelado. A gente pode até falar, mas não é a mesma coisa. Se precisar, acho que não. Porque o que ele fez foi muito grave. Despertar. Muito grave. Vai sim. Muito grave. De repente, não. É a mesma coisa, não é? A gente não consegue. Você criar um folclore e envolver um monte de gente nesse folclore é um negócio grave pra caramba, muito grave. Você quer uma situação folclore. É o que diz, a gente perdoa é difícil. Não, o perdão
Você tem que desculpar e tentar Mas não o... ser mais amigo. É duas situações, o perdão e o congelamento. O perdão você dá. Mas meu amigo, Congelamento, você é o perdão. mas também não Carregar aquela dor, né? é pior pra você. Não, eu não carrego, Ele não. tá lá, ó. Eu não carrego, não. Às vezes não tá nem aí. Eu não carrego, não, até porque não sou eu que estou dando a Caso receita para mim. você que Ele falou. quer mim. Mas e na Eu pra vida, mim. o outro tá lá no chamado outro. O outro tá lá vivendo numa boa. Ele não tá nem aí, Tá ele nem tá aí. sofrendo. E você que guardou, A gente aqui vem para essa Trabalha terra, a gente vem nisso. para esse plano, a gente vem para trabalha esse isso plano aí. para crescer e para mostrar coisa positiva. Se você tem um cara que vai ficar 50, 60, 70 anos e não vai apresentar nada, pô, a evolução dele aqui foi muito pequena. Foi muito pequena. E eu tenho de característica sempre andar com pessoas depois do canal. vai ficar tirando lá do baú o ressentimento. Isso aí é um coito lá atrás, é uma amizade. É interessante o conceito da a amizade, o conceito do perdão, que eu achei muito interessante. O ápice do perdão é não perdoar. Porque quando você perdoa, é que você tem uma mágoa. Quando você não precisa perdoar, é porque você não está nem aí. É o ápice do perdão. Então, quer dizer, a gente dá muita importância ao outro. A pessoa mais importante no universo não é Deus, sou eu. Porque se eu não existir, como é que vai ser meu conceito com Deus? Porque tudo vai ter que, de mim, do meu mundo, vai ter que partir de mim. Então a gente tem que trabalhar e entender que nós somos deuses. Deus também está em mim. Não, parte de você, mas o cerne da questão, o cerne da vida é você, da vivência é você. Então, Não vive. tem como você mudar a cabeça dos outros. Vamos encerrar. Vai, bom. Espera que continua no café, a gente pode continuar discutindo o assunto lá. Eu vou pedir o senhor Fernando para fazer a prece de encerramento. Vamos relaxar, cada um tem o seu ritual, cada um sabe como conversar com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Então esse é o momento. O senhor Fernando em palavras e nós, junto com ele aqui, com os nossos pensamentos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que nos concedeu de estarmos reunidos aqui nesse lar de caridade geral de Aquino. Seja nós, espírito reencarnado ou desencarnado, que os nossos pensamentos possam estar ligados nas coisas positivas, no amor, na fé, na caridade e na força de vontade que melhora da sua condição espiritual. Não sabemos quando iremos partir, mas uma coisa tem uma certeza, que iremos ir para o lugar aonde nós merecemos, de acordo com nossos trabalhos espirituais. É importante falar, ouvir e ler, mas o mais importante são as nossas atitudes, o nosso comportamento, enfim, para que possamos termos força e coragem de enfrentar todo obstáculo do dia a dia. Muito obrigado a Deus por mais essa oportunidade, que assim seja. Que assim seja. Então assim nós estamos encerrando o primeiro momento da nossa reunião e vamos para o café.